vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É uma alegria estarmos aqui reunidos nessa noite. Queria que você abrisse seu coração para escutar a palavra de Deus. E mais do que você escutar, que essa palavra ela caia sobre a tua vida e gere frutos, gere muita transformação, gere bênção sobre você. Então seja bem-vindo, né? Você que está aí na tua casa, você que está acompanhando aí pelo celular. Nós temos saudades, né, do grupo de oração. Afinal, nós pensávamos que ia ser tão rápido e acabou sendo que isso vai se tornar praticamente quase que o ano inteiro, toda essa situação. Mas Deus há de prover, Deus há de ser ao nosso favor. Então, na certeza de que Deus já está conosco e Nossa Senhora está à nossa frente, queria convidar você a pegar a tua palavra, ou depois você quiser ler também sozinho, mas a palavra que Deus colocou no nosso coração nessa noite está em Isaías, capítulo 64, versículo 7 e 8. Isaías, capítulo 64, versículos 7 e 8. Vai dizer assim: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, somos todos nós trabalho de Tuas mãos. Não fiqueis irritados demais, Senhor, não continues lembrando dos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, o tema dessa noite é exatamente isso. Nós somos o barro e Deus é o oleiro. E quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor colocava no meu coração como que é engraçado os tempos que nós vivemos. Nós temos saudades, aliás, nós temos um certo saudosismo por aquilo que já passou, por aquilo que já aconteceu. Não é verdade? Quando nós conversamos com alguém mais experiente, com alguém que tenha mais idade do que nós temos um certo saudosismo por aquilo que eles viveram e nós não. Quero explicar para você. Hoje nós vivemos um mundo muito mecanizado demais, né? E nós corremos um sério risco de trazer isso também para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. Hoje nós vamos pregar em alguns lugares. Os irmãos é tão moderno que não tem mais Bíblia. A Bíblia está nos fiados do celular, né? Se ler, não sei. Eu não consigo, vou ser bem sincero. Então a modernidade chegou a tal maneira que nós temos um certo saudosismo quando nós ouvimos as pessoas contar algumas coisas, né? Não é verdade que quando os antigos falam, existe uma certa experiência vivida por detrás daquilo que está contando, né? E a experiência é tudo. É diferente de eu falar para você que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas, irmão, qualquer um pode ler e decorar e falar o que é Jesus. Mas quando nós trazemos para a experiência, quando nós trazemos para a vida, nós levamos não só um conhecimento, mas nós levamos toda uma unção, uma experiência vivida, uma palavra que entrou na vida da pessoa, e isso ela tem uma outra proporção, ela causa um outro dano, ela entra e penetra, gera uma transformação, a palavra ela incomoda, vai incomodar talvez uma vivência, talvez não muito certa daquilo que a pessoa esteja vivendo, ao ponto dela querer deixar, querer mudar, querer transformar a vida dela a partir da experiência de Jesus. Por isso que é tão importante nós entendermos que quem faz não é o Flaviano, quem faz não é nenhum dos irmãos do grupo de oração Madre Teresa de Calcutá. Se nós levarmos esse peso nas nossas costas, nós vamos achar e não vai acontecer nada, porque quem transforma, quem alcança, quem modifica, quem penetra no coração, quem muda a história é Jesus. É o Espírito Santo, é a graça do Espírito Santo. Irmão, a palavra, Deus nos pediu para estar aqui nessa noite. Deus só pediu isso de nós. Mas quem vai fazer é Ele. Quem vai tocar no barro da tua vida nessa noite é Ele. Quem vai transformar a tua família é Ele. Creia nisso. Não há barro perdido.
Me desculpe que eu estou até falando da pregação sem ter entrado no texto. Mas não há caso perdido, não há casamento perdido, meu irmão, não há jovem perdido, não há vida perdida quando nós tratamos do Senhor Jesus. Entenda isso. Nós estamos falando de alguém que tem poder, alguém que tem o poder de transformar, mudar o rumo da história. Um homem, meu irmão, que foi capaz. Entenda comigo. A história era contada antes de Cristo. Este homem foi capaz de dividir a história. Depois de Jesus passar pela terra, o tempo passou a ser contado depois de Cristo. Jesus dividiu a história da humanidade. Este homem dividiu, meu irmão, toda uma história humana, para marcar uma época, para marcar um tempo, para se alastrar a partir dali uma experiência nova, concreta. Meu irmão, Deus quer incendiar a tua vida. Deus, Ele quer, meu irmão, levantar você nessa noite, como levantou a Jeremias, porque essa passagem me lembra, é inevitável lembrar o profeta Jeremias. Nós estamos lendo Isaías, mas a palavra do oleiro que fala, que é tradicionalmente conhecida, está em Jeremias capítulo 18. Depois você lê na tua casa. O Senhor fala para Jeremias: Jeremias, levanta, vamos embora, desce a casa do oleiro. Eu fico tentando entender, colocar essa imagem na minha cabeça. Deus manda ele levantar, depois manda descer. Desce. Eu fico imaginando que era uma pirambeira, irmão. Era uma fábrica do oleiro, estava lá, e ele descendo. Quando Deus fala na vida de alguém, existe duas possibilidades. Ou você escuta a voz de Deus e coloca em prática aquilo que Ele disse, ou você finge que não é contigo, faz ouvido de mercador, né, como dizem. Faz ouvido de mercador e não atende o chamado e finge que não é com você. Existem essas duas opções. E é claro, Deus te deixa livre para isso. Mas eu acredito que nessa noite Deus deseja levantar pessoas. Deus deseja levantar, chamar, convocar uma geração, para que assim como o profeta Jeremias escutou o Senhor dizendo: fica em pé, e ele desceu à casa do oleiro. Meu irmão, se prepara, porque nesta noite o Espírito Santo vai te levar à casa do oleiro. E o oleiro que nós estamos falando é o Senhor. Jesus é o oleiro por excelência. Nós somos esse barro. E eu quero dizer uma coisa para você. Existe um mistério atrás dessa palavra. Porque, meu irmão, você não é qualquer barro. O oleiro não trabalha com qualquer matéria-prima. A matéria-prima na mão do oleiro é um barro, mas não é qualquer barro. É um barro, meu irmão, que foi trabalhado. É um barro sem impurezas, sem outros elementos dentro do barro. Aquele barro é um barro precioso. Porque o oleiro sabe que qualquer matéria-prima não se forma um barro, não se forma um vaso. Um vaso, meu irmão, sólido. Um vaso, meu irmão, perfeito, bonito, num formato. Não é. E precisa da docilidade do oleiro. Eu não sei se você já teve experiência. Joga na internet para você ver. Quando o oleiro está trabalhando, existe um pedal que ele vai pisando. E aquela eu não sei nem o nome desses trem, mas vai rodando aquele barro. E ele vai molhando a mão e vai moldando o barro conforme ele quer, desejo. E o oleiro vai trabalhando. Meu irmão, entenda a cena. Entenda a cena para você entender, para você compreender essa palavra dessa noite. O oleiro estava trabalhando. E eu imagino que Jeremias chegou e falou assim: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer mostrar. E para algumas pessoas precisam ter a visão. Precisa ter, meu irmão, a comunicação visual. Jeremias precisava da comunicação visual. O Senhor falava no coração de Jeremias, mas ele ainda precisava entender vendo o que Deus queria. Meu irmão, eu fico imaginando a cena. Jeremias chegou, o oleiro trabalhando, o barro na mão do oleiro, o oleiro movimentando aquela alavanca, aquela engrenagem toda lá, e o barro girando, e o oleiro tentava modelar aquele vaso perfeito. O barro ia tomando forma, já não era mais um barro, mas estava tomando um formato de vaso. Meu irmão, eu fico imaginando que em determinado momento, e é assim que acontece quando o oleiro trabalha com barro, quando aquilo está atingindo uma certa forma, vai criando-se uma expectativa,
vai se criando a expectativa, o vaso vai ficar pronto, vai ser um vaso bonito, mas quando está na mão do olheiro, meu irmão, nada foge da mão dele, nada sai do controle dele. E quando ele percebe que aquele molde que vai se tornando não é o que ele quer, ou a forma, aquela engrenagem toda funciona de uma forma rápida demais, faltou um pouco mais de água, o barro começa a tomar uma forma diferente, meu irmão, o barro se desfalece. Mas sabe o que isso ensina para mim e para você? Se você estiver em Deus, ainda que a tua vida ela venha a cair, os seus planos venham a se arruinar, Deus ainda está no controle. Deus ainda não tirou a mão sobre da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua história. Sabe por quê? Você ainda está na mão do oleiro. E o oleiro que nós estamos falando aqui nessa noite é Jesus. Meu irmão, se prepare, porque nesta noite Deus vai voltar a trabalhar na história da tua vida, na história do teu casamento, na história da tua casa, porque não há casa perdida para o Senhor, não há casa perdida para Deus. E nesta noite Deus vai voltar a trabalhar no vaso do teu casamento. Se prepare, meu irmão, Deus ainda tem projeto, Deus tem obra. Deus, meu irmão, nesta noite ainda quer fazer de você um vaso na mão dele, e ele não vai desistir de você nessa noite. Não vai desistir, porque assim como o oleiro pega aquele barro que desfaleceu, ele faz de novo. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas que têm tentado ser um barro longe de Deus. E sabe qual que é a diferença de um vaso que quebra longe e outro que está perto? Longe, você não vai ter o oleiro para reconstruir a tua vida. Mas perto, mesmo que eu caia hoje, eu tenho a consciência de que se eu voltar para Deus de coração sincero, aberto, Deus ainda vai construir da minha vida um barro novo, um barro restaurado. Sabe o que eu quero dizer para você? Quero dizer para você nessa noite o seguinte: mesmo que você venha perder tudo, Deus ainda é capaz de reconstruir a tua vida, independente daquilo que te tiraram, independente daquilo que foi roubado da tua história, da tua feridas. O Senhor coloca muito forte isso no meu coração. Pessoas que trazem machucaduras, pessoas que trazem feridas de relacionamentos. Deus quer reconstruir, minha irmã, Deus quer reconstruir, meu irmão, o vaso da tua vida. Não desista, não para. Se te julgaram, se apontaram o dedo para você, se, meu irmão, de alguma forma, ou jogaram uma palavra sobre a tua vida, e aquela palavra caiu como uma pedra sobre as tuas costas, nessa noite Deus está te mandando a recomeçar. Joga fora a pedra, joga fora as palavras malditas, joga fora aquilo que não deu certo, e volte a caminhar segundo Deus, volte a caminhar segundo a unção de Deus, volte a caminhar, meu irmão, segundo a unção do Espírito. Nesta noite eu não me engano em dizer, assim como Deus entrou na vida de Jeremias, queimou o coração de Jeremias, Deus vai levantar você nessa noite com o coração incendiado, com os lábios abrasados. Deus quer levantar você para marcar a tua casa, para marcar a tua geração. Se prepare, meu irmão. Tem chamado sobre a tua vida, tem chamado de Deus para você. Deus não parou na tua história, Deus não se esqueceu de você. Deus ainda tem chamado para você. Vai levantar assim como levantou. Gente, eu não sei se, mas já deu até calor. Deu até calor. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é dia dos pais. Faz 8 meses que eu não vi o meu pai. Ainda tenho uma saudade tremenda. Primeiro dia dos pais sem ele. O maior presente que eu posso dar para meu pai é ser Jesus. Todos os dias da minha vida. Tem gente que prefere ficar o dia dos pais num quarto escuro, fechado, chorando. Eu prefiro estar na presença de Deus, louvando e bendizendo a Ele. Porque, meu irmão, Deus me deu o meu pai que eu tive como um presente, uma dádiva. Mas, meu irmão, o lugar não é aqui. Larga a mão de ser egoísta. Talvez você esteja chorando por pessoas que você perdeu. Meu irmão, eu quero falar para você. Isso não, essas pessoas não é sua, não é propriedade. Não é como um carro que eu tenho, eu pago, é meu, pronto, acabou. Não é. Vai passar. Tem gente preocupada demais com as coisas daqui.
Tem gente preocupada demais com matéria. Deus, meu irmão, não está olhando a matéria que você tem de propriedade. Deus está olhando a matéria do teu coração, a matéria da tua vida. A matéria da tua vida. Meu irmão, me lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei, meu pai caído, eu tive a graça, a honra de olhar no corpo do meu pai e dizer para o meu pai, já falecido na minha frente, naquele quarto, naquele dia 8. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: quando eu cheguei diante dele, eu disse assim: pai, eu falo diante do Senhor. Foi a oração mais linda que saiu do meu coração. Foi a expressão, a oração, meu irmão, mais bonita que eu fiz diante de Deus. Foi quando eu estava diante do corpo do meu pai. E eu dizia para Deus: Senhor, se até hoje eu ainda te dava as reservas que eu tenho para evangelizar, eu quero que o Senhor me use 100%. Eu quero que o Senhor use tudo da minha vida. Eu quero que o Senhor Jesus entre para valer, rasgue o meu coração, entra na minha história. Senhor, usa. Eu dizia para Deus: me comprometo, eu quero dar a minha vida pela evangelização. Meu irmão, foi a melhor oração que eu fiz naquele dia. E Deus levou muito a sério, porque quando você abre a boca para dirigir uma palavra para Deus, meu irmão, nenhuma palavra que você lança no coração de Deus é perdida. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você que está orando agora comigo, se você ousar abrir a tua boca nessa noite, de todo o teu coração, se derramar na presença de Deus, eu quero dizer para você, você vai ver os milagres e as bênçãos de Deus acontecer na tua vida. Porque eu sei que Deus é capaz de fazer aquilo que os teus olhos não acreditam. Aquilo, meu irmão, que o teu coração talvez ainda tenha dúvida. Mas eu creio num Deus poderoso nessa noite, que nós estamos sob o poder dele, sob a autoridade do céu que está neste lugar. Mesmo que não seja uma igreja, mas Papa João Paulo II vai dizer: a família é uma igreja doméstica, e nós estamos numa casa de família. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. A igreja de Jesus hoje é a tua casa. O templo que Deus escolheu para agir hoje é a tua casa. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: não há nada é impossível nessa noite. O céu vai se abrir, meu irmão. Há um rasgo hoje do céu sobre a tua casa, meu irmão. O véu está se rasgando sobre a tua casa, e há uma atmosfera de milagre. Eu vejo pelos olhos da fé, meu irmão. Deus está nessa noite abrindo as comportas do céu, e Ele vai derramar sobre a tua vida, meu irmão, uma unção nova, uma unção, Jesus, uma unção nova, uma unção capaz de reconstruir, meu irmão, os barros que talvez você largou de lado na tua vida, o barro do teu filho, do teu casamento, da tua esposa, do teu esposo. Deus vai reconstruir de novo. Pega, se prepare, Deus vai reconstruir nessa noite mais uma vez. Eu quero contar uma experiência para você. Hoje, dia dos pais. Posso beber essa água? Pode. Que aqui vai ser na água benta. Irmão, eu fiquei 15 dias, meu filho era recém-nascido. Eu fui numa missão em Mato Grosso, fiquei 15 dias na missão, juntamente com o Paulo da Cairós, ficamos 15 dias. Eu fui pregar em divisa com a Bolívia. Fiquei 7 dias na divisa com a Bolívia. E você tem ideia que o lugar é longe. Cheguei no aeroporto de Cuiabá, era 7 horas até a paróquia de carro. Da paróquia mais quase 7 horas para a comunidade onde nós fomos pregar o retiro. Meu irmão, pregamos 7 dias, foi uma benção. Quando eu voltei para a paróquia, nós íamos pregar o retiro de carnaval, se eu não me engano. Meu irmão, quando eu estava falando com a minha esposa, hoje tem o WhatsApp, graças a Deus, né? A gente falando, fazendo aquela chamada de vídeo, o meu filho, de ainda de alguns meses, ele estava se ardendo de febre. A minha esposa disse assim: eu não sei mais o que fazer. Eu já levei ele 1, 2, 3 vezes no médico. Quando eu cheguei na terceira vez, o médico falou: esse menino não tem nada, mãe. E na terceira vez o médico atentou e se sentiu atentado em perguntar: cadê o pai dessa criança? Ela falou assim: o pai dele está viajando. Vai completar quase 15 dias que ele está fora de casa. Naquele momento o médico olhou para ela e disse assim: pode levar ele embora. Ele está com febre de saudade. Olha para ele precisa do pai. Meu irmão, quando eu tentava falar com meu filho pelo celular, aquela criança ainda sem saber de nada, entender direito, ele tentava me pegar pela tela do celular. Sabe quando uma criança pequena,
o gesto, o ato que vem logo de impulso era tentar pegar pela tela do celular. Meu irmão, aquilo lá me cortou o coração, me rasgou a alma de uma tal maneira. Eu falei, Jesus, eu estou deixando a minha casa, eu estou largando a minha família, o meu filho está queimando de febre. Meu irmão, eu fui no Santíssimo. Quando eu estava na presença de Jesus, eu falei pro padre, expõe Jesus aqui, eu preciso chorar, eu preciso falar com ele, eu preciso rasgar o peito. Meu irmão, quando toca na carne da gente, a gente sente, não é verdade? Quando está nos outros, é nos outros, mas quando arde na gente, arde na gente. Eu vi aquela cena, aquilo lá me cortou, era metade da missão. Eu falei, eu ainda tenho pregação para fazer, eu ainda tenho pessoas para atender, eu ainda tenho que dar muito aqui, eu não posso ir embora. Meu irmão, naquele momento o Espírito Santo falou algo no meu coração. Deus falava assim para mim, Flaviano, se você que é barro e é pecador, é capaz de sentir isso que você sente pelo teu filho, você não sabe quando é o meu coração, como queima de febre. Não sei se Deus tem febre, mas o que o Espírito falava para mim era isso. Eu sei que não tem, mas Deus falava no meu coração, você não sabe como que eu queimo de febre, de amor, quando você está longe da minha presença. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, você não sabe como é o coração de Deus quando você acha que pode tocar a tua vida longe dele. Você não sabe como fica o coração de Deus quando você, meu irmão, fica longe tentando fazer as coisas sem ele, querendo acertar sem ele, querendo, meu irmão, construir um castelo, a tua história sem ele. Meu irmão, não dá certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu quero dizer para você que talvez esteja quebrando a cara pela milésima vez, esteja insistindo nisso que está errado na tua vida pela milésima vez. Deus está dizendo para você, deixa eu fazer, deixa eu colocar a mão no barro, deixa eu colocar a mão no teu coração nessa noite. Meu irmão, quero dizer para você, Deus ele quer moldar a tua vida, Deus ele quer transformar a tua casa, mas não pode mais ser do teu jeito, não deve mais ser da tua maneira. Coloca na mão de Deus, coloca, meu irmão, nas mãos de Deus. Deus sabe o que é melhor para você, Deus tem o melhor para a tua vida. Deus ele sabe o que você precisa, não é o que você quer, mas Deus sabe o que você precisa. É ou não é verdade que quando nós estamos muito doentes, nós estamos em época de pandemia, quando nós estamos doentes, o medicamento que muitas vezes é eficaz na nossa doença, é ou não é verdade que é ruim? Mas você tem que tomar porque você sabe que você vai sarar. Muitas vezes na nossa vida acontece da mesma maneira. Nós queremos os caminhos fáceis. Quando Deus fala, é por aqui. Ah, Senhor, mas isso não vai dar certo, eu vou sofrer, eu vou perder, eu vou fazer. Meu irmão, você quer ou não quer ver a graça de Deus acontecer na tua vida? Então é preciso ir pelo caminho que Deus está falando, que Deus está mostrando, que Deus está apontando. E nós somos desobedientes. Deus disse para Jeremias, ei Jeremias, fica em pé, levanta e vai à casa do oleiro. Deus está dizendo para você que está na depressão, ei, fica em pé, levanta, e eu tenho o melhor para você, eu tenho o melhor para a tua vida. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você que talvez você não esteja entendendo ainda. Teve uma época que eu entrei em uma depressão tremenda, síndrome do pânico e depressão. Eu acordava todos os dias às 3 horas da manhã. Isso eu nunca cheguei a contar, acho que em pregação. Eu cheguei 3 horas da manhã todos os dias, 3 meses. Eu acordava 3 horas da manhã. Chegava no outro dia 3 horas da manhã. E eu não conseguia comer. Eu via todo mundo comendo assim na minha volta, eu não conseguia comer. Eu estava num estágio de depressão, comecei a emagrecer. Em 2 meses eu cheguei a perder 16 quilos. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, o que está acontecendo comigo? E eu fui numa confissão, o sacerdote, depois de muito eu ir lá, por isso que a confissão é libertadora. É um sacramento poderoso. Quando nós somos um barro, assim como eu sou, nós precisamos tomar cacete para nós aprender. Nós precisamos tomar a cacetada na cabeça para nós acordarmos. Quando eu ia para o padre, falava. Quando eu cheguei pela terceira vez, 3
6 meses, eu cheguei no padre e falei assim, padre, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou fazendo isso, aí contei a vida inteira o que eu estava sentindo. Meu irmão, os primeiros dias eu acordava 3 horas da manhã, eu orava, não vou negar pra você não. Mas quando começou a passar as semanas, aquilo começou a se tornar algo ruim, tremendamente ruim. Eu acordava de madrugada, eu xingava tudo quanto é nome que você imagina. Eu estava passando um momento tenebroso e eu não entendia o que era. O sacerdote, quando cheguei pela 4ª vez na confissão, o padre me pegou na sala, ele me levou para um Santíssimo, ele abriu o sacrário, ele pegou Jesus de dentro do sacrário, o padre fez esse gesto comigo. Fecha os olhos, eu estava com os olhos fechados. Quando eu abri os olhos, o padre colocou Jesus no meu peito. Gente, eu comecei a chorar que nem uma criança. E o sacerdote disse assim para mim, Flaviano, sabe qual que é o remédio que você precisa? Eu falei, não sei, padre. Ele falou assim, você precisa largar uma mão do mundo e colocar as duas em Deus. Você quer viver ainda com uma mão no mundo e a outra em Deus. Assim você vai se arrebentar. Você está dividido. Ora você está no mundo, ora você está em Deus. Ora você está em Deus, ora você está no mundo. Meu irmão, sabe por que você está se arrebentando? Porque ora você quer estar no mundo e ora você quer estar em Deus. Deus não quer dividir o barro que é dele com ninguém. Deus quer você para Ele. Deus tem um chamado sobre a tua vida. Meu irmão, Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme da tua vida. Deus tem ciúme da tua alma. Deus te ama ao ponto, meu irmão, de não querer dividir você com este mundo. Sabe por quê? Um barro quando estraga no mundo é um barro descartável. Mas um barro, meu irmão, quando estraga em Deus, Deus faz de novo. Deus começa do zero. Deus faz aquele barro de novo. E eu digo de passagem uma coisa, Deus sabe fazer melhor do que a primeira vez. Apesar de Deus nunca errar, Deus sabe extrair de você o melhor do que você imagina. Eu queria que os irmãos fossem tocando uma música, Jefferson, e eu quero contar um testemunho para você, para nós orarmos. Mas vai fechar com chave de ouro. Eu sei que o que Deus tem para nós nessa noite é maior do que talvez que eu consiga traduzir nas palavras, que eu consiga exprimir aqui para vocês o que é a vontade de Deus sobre a tua vida. Mas eu quero dizer algo para você que a partir da minha vida, meu irmão, assim como um barro impuro não consegue ser um bom vaso, eu quero dizer para você que um dia Deus me achou há mais de 20 anos atrás, dependente químico. Meu irmão, prostituído, alguém sujo, alguém usado por este mundo. Deus me usou, meu irmão. Deus entrou na minha vida. Um ex-usuário de cocaína. Alguém, meu irmão, que tinha um vasto histórico de roubo, de criminalidade, de abortos no namoro que tinha na adolescência. Eu obrigava as minhas namoradas a cometer aborto. Meu irmão, era um vasto histórico aonde Satanás, ele estava estragando o barro a qual o Senhor um dia tinha separado. Eu quero dizer uma coisa para você. Um dia Deus te separou para Ele. E talvez você esteja, meu irmão, sendo usado pelo demônio. O demônio tem tentado estragar a tua vida, a tua casa, a tua família. Mas eu quero dizer, quero ser boca de Deus para você nessa noite. Aquilo que é de Deus, nessa noite Ele vai retomar para Ele. Deus vai resgatar você. Assim como São Paulo vai dizer, meu irmão, que o corpo condenava, Deus desceu nos quintos dos infernos e Deus rasgou o documento que condenava-nos. Nós somos livres, nós somos homens e mulheres livres em Deus. Eu quero dizer isso com toda a propriedade. Assim como Deus entrou na minha vida um dia, dependente químico, drogado, chapado, louco, Deus entrou na minha vida e disse, Flaviano, eu tenho algo melhor para a tua vida. Eu quero usar de você. Eu quero trabalhar na tua história. Eu quero o barro que um dia foi meu. Eu quero trabalhar no barro da tua vida. E quando eu disse assim, Senhor, eis-me aqui, meu irmão, Deus está fazendo um projeto na minha vida, porque eu não estou acabando
acabado, eu não estou pronto, eu sei do barro que eu sou, eu sei da lama que Deus me buscou, eu sei aonde eu estava fundado. Eu quero dizer uma coisa para você, assim como Deus tem trabalhado na minha vida, Deus não vai desistir da tua, Deus não vai desistir do teu filho. Mãe que está orando agora conosco, chorando por causa do teu filho dependente químico, Deus não desistiu da senhora, Deus não desistiu da tua casa, Deus não te ergueu como mãe para você ver a derrota da tua família, mas Deus te ergueu como mãe para que você fosse uma profetisa da tua casa, você profetizasse sobre a vida do teu filho. Meu irmão, eu tenho um irmão que, graças a Deus, um grande pregador da palavra também, o Luciano. Quantas vezes depois que eu vim para a igreja, o meu irmão chegava cheirado de cocaína, ele vomitava em cima de si mesmo e dormia. Quantas vezes eu colocava a mão sobre ele, eu começava a profetizar, eu começava a lançar palavras de bênção sobre a vida dele. Meu irmão, graças a Deus, nós não vemos aquele momento que Deus está fazendo, nós não vemos o mover do céu, mas uma certeza que temos, meu irmão, é o seguinte: quando alguém se atreve a orar, o céu começa a mover-se ao favor daquela oração. Meu irmão, um homem ou uma mulher, quando começa a dobrar o seu joelho na terra, algo no céu começa a acontecer. E eu quero dizer uma coisa para você, que isso é tão fabuloso, porque a partir do testemunho que alguém dá em Deus, se torna, meu irmão, uma palavra que produz, transforma e converte uma pessoa. E eu quero encerrar com esse testemunho. Eu dei um testemunho em 2017, se eu não me engano, no PHN. Dias depois, um jovem me ligou de Fortaleza, do Ceará, disse assim: Flaviano, você tem 5 minutos? Eu falei assim: irmão, pode falar à vontade, tem até 10. Ele começou a contar a vida dele, irmão, ele começou a narrar aquela história, e eu ouvindo ele pelo celular, aquela história começou a criar imagens na minha cabeça. Eu comecei a entender, a ver tudo aquilo. Ele dizia assim: Flaviano, no dia que eu comecei a ver o seu testemunho, eu cheguei na minha casa 10h30 da noite, e naquele dia tinha acontecido algo que jamais havia acontecido há muito tempo. Eu cheguei na minha casa 10h30 da noite, eu nunca chegava tão cedo na minha casa, eu chegava de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, quando o dia já estava amanhecendo, às vezes 2 dias, 3 dias depois. Aquele dia eu tinha um propósito diferente. Eu fui até um amigo, eu peguei um revólver, coloquei dentro de uma mochila, e eu cheguei na minha casa disposto a tirar a minha vida. Flaviano, aconteceu a segunda coisa que jamais havia acontecido na minha vida. Eu disse para ele: o que aconteceu, meu irmão? Eu cheguei no meu quarto, fechei a porta, tinha um tapete na frente da televisão. Aconteceu que quando eu liguei a televisão, porque eu aumentei o volume da televisão, porque eu ia engatilhar o revólver, dar um tiro na minha cabeça, para minha mãe não ouvir nada do que eu estava fazendo, porque eu já estava chorando naquele momento. Diz que quando ele ligou a televisão, meu irmão, adivinha onde caiu? Na Canção Nova. Ele foi assistir daquele canal. Eu vi um jovem que eu nunca tinha visto na minha vida, falando que Deus tinha transformado a vida dele, que Deus tinha tirado ele da droga, que Deus tinha livrado ele de um... Porque eu contei para ele no dentro do testemunho que um dia o cara colocou revólver na minha cabeça, e ele atirou 3 vezes na minha cabeça, e nenhuma das 3 vezes a bala saiu do revólver para atingir a minha cabeça. E eu contava isso no testemunho, exatamente nesta parte. Foi quando ele disse assim para mim: Flaviano, quando eu ouvi aquele testemunho e você falou que a bala não tinha saído do revólver, eu desafiei a Deus. Eu ajoelhei no tapete da minha casa, eu engatilhei o revólver e eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor salvou a vida desse rapaz, essa bala não vai ter poder de me matar. Gente, ele foi corajoso. Foi corajoso. E dizia ele que ele engatilhou o revólver, ele ajoelhou, chorando, e ele já lembrava da imagem da mãe dele lá na sala. O que a mãe dele ia pensar? Como é que ia ser a reação dela quando ela entrasse naquele quarto e viu o filho dela estampado no meio daquele sangue? Ele já ficou imaginando aquela cena. Meu irmão, mas ele tinha desafiado a Deus, e ele tinha entrado naquele quarto para um propósito.
ele tinha tentado com o propósito de tirar a própria vida. Ele dizia assim para mim no telefone, e ele estava soluçando contando isso para mim. Ele dizia assim que no momento que ele ajoelhou, ele engatilhou o revólver, ele tentava encostar no gatilho do revólver, e o dedo dele endureceu, ou travou, sei lá o que você quer interpretar, e ele não conseguia encostar mais o dedo dentro no gatilho do revólver. Naquele momento ele puxava, o dedo dele não saía do lugar, não ia para trás, não ia para frente. Naquele momento ele percebeu que Deus havia escutado a alma clamando por libertação. Meu irmão, naquele momento ele diz assim, que ele desengatilhou o revólver, ele jogou o revólver para debaixo da televisão, e ele deu um grito tão forte, e ele gritou: mãe! E nós começamos hoje falando sobre mãe. Eu me consagro a ti. Naquele momento, meu irmão, a mãe esmurrou a porta, ele levantou, abriu a porta do quarto dele, ele pulou nos braços da mãe, e ele falou para a mãe dele assim: mãe, me leva para a igreja amanhã, eu preciso confessar, eu preciso mudar de vida, porque hoje eu entrei aqui na tua casa para tirar minha vida, mas Deus não deixou. Meu irmão, sabe o que é o mais surpreendente nessa história? A mãe, sem saber de nada, tinha pego o terço na mão, tinha ajoelhado no quarto na mesma hora, sem saber o que estava acontecendo com o filho. E ela dizia assim: Nossa Senhora, o meu filho te pertence, o diabo não vai tirar a vida do meu filho. Meu irmão, naquele momento eu acredito que a mão de Nossa Senhora e a mão de Deus desceu do alto céu e resgatou a vida daquele jovem. E eu quero dizer para você que a mesma forma que Deus fez com ele, Deus vai fazer com a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você, meu irmão, na sua casa, você fechasse os teus olhos, você se colocasse na presença de Deus, e você fosse pedindo sobre você a intercessão de Nossa Senhora, mas também a presença do Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele quem faz, é Ele quem realiza. É o Espírito Santo que tem o poder de convencer o teu coração do erro que você está, do barro que você se tornou. Meu irmão, volte a ser barro na mão de Jesus. Volte a ser o barro que Deus deseja nas mãos dele. Volte nesta noite. Você que estava longe da igreja, você que estava longe do amor de Deus, você que estava longe, meu irmão, da tua família, da tua casa, nesta noite o Espírito Santo te chama de novo, te convoca novamente. Volta para Deus mais uma vez nessa noite. Nós queremos cantar, pedindo que essa música nos coloque na presença e no coração de Deus. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado. Diga isso, filho querido. Filho querido. Escuta isso, é para você nessa noite. Eu te levantarei. Eu te levantarei. É Deus dizendo para você, para tua casa, tem jeito, tem jeito. Levantarei, filho amado. Deus te dizendo, filho querido, Filho querido, restituirei. restituirei Diga, meu irmão, canta. forças, te atrairei a mim, eu te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim, eu te darei novas
você está sofrendo, mas calada. O Senhor me mostrava uma mulher. Você hoje, Deus está visitando você nesta hora. Deus está vendo a tua dor. Deus está te visitando na tua dor nesta noite. Deus está olhando para a tua família. E Deus vai libertar a tua casa de toda mentira, de toda traição, de toda, minha irmã, palavra ofensiva. Deus vai libertar você nessa noite. Creia nele. O Senhor me mostra muito forte isso. O Senhor me mostra também uma pessoa chorando. Você está orando, você dizendo: Deus não me escuta. Deus não escuta a minha oração. Neste momento o Espírito Santo coloca no meu coração: o Senhor é contigo. Você sente a presença de Deus te abraçando, te levantando, assim como levantou Jeremias. Disse a Jeremias: fica em pé. Deus está te colocando em pé novamente. Deus está te levantando nesta noite. Mas é um levantar novo, diferente, segundo a unção e a graça do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém. Glorifica o Senhor. Dê glórias ao Senhor nessa noite, porque Deus atendeu a tua oração. Aleluia.